Salve, salve, turma! Memória e invenção da senhora magnífica Lígia Fagundes Telles. Já tive o privilégio de ler vários livros dela. Esse é mais uma das obras. Posso ter o privilégio de desfrutar e, é claro, melhor ainda poder vir aqui falar desse livro que é incrível dela para você que é uma contista, romancista brasileira aí, sensacional. Nome do livro: Invenção e Memória. Já vou analisar contigo o nome do livro aí, fica tranquilo. Eu sei que o vestibular já tá batendo a porta aí, né? O autor do livro tá aí para você, a nossa queridíssima, ilustríssima estudante de Direito. Fazia de Direito onde, professor? Estudou na USP. Lígia Fagundes Telles. Já li alguns livros dela, como o próprio A Noite Escura e Mais Eu, que para mim é um clássico. Seminário dos Ratos, outro clássico. E esse livro aqui, Invenção e Memória, é um livro mais do início da carreira da senhora Lígia Fagundes Telles, que é essa contista excepcional do território brasileiro. Esse livro é uma produção do ano de 2000. Agora anota para mim isso. Os contos foram lançados aí nessa data, porém eles remetem, eles resgatam elementos do passado, narrativas que ela construiu ali, ó, na década de 40 e cacetada, 50, 60. Esses contos que foram escritos ali, ó, década de 50, década de 60, tá? Até adiante aí, tá bem? Então, ele foi publicado aí, mas é uma coletânea de contos que foram escritos anteriormente ao ano de 2000. Professor, são contos, sim, o que para mim é uma grande dificuldade desse livro. Nós temos aqui 15 contos, isso gera uma dificuldade para você, para mim. Fiz uma planilha incrível com um resumo numa coluna, tipo de narrador em outra coluna, tipo de espaço em outra coluna, características do conto em outra coluna. Posso te passar esse material? Posso. Se você ficar até o final do vídeo, quem sabe eu te mando. Ah, você está fazendo chantagem. Não, eu simplesmente estou tentando privilegiar aquele estudante que está de fato fazendo por onde para assumir uma vaga na Universidade Federal de Uberlândia. E antes de tudo, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, dê aquele like, curta a gente para que eu possa sempre produzir mais conteúdo de qualidade para colocar você dentro da universidade do seu sonho. São 15 narrativas. Professor, eu tenho que ler todas elas? Sim, todos os 15 contos. O que para mim é um desafio, tá bom, moçada? A sugestão que, inclusive, eu dei para os estudantes na aula presencial e aula online é: um livro como esse, deixe-o para lê-lo em 30 dias. Como assim? Você lerá um conto por dia, ou seja, em 15 dias você leu todo o livro? Pois é, e aí depois você relê esses 15 contos de novo para reforçar a matéria, para você ter um resultado, um desempenho mais produtivo. Visto que esses 15 contos, eles tornam um pouco dispersos para a cabeça da gente. É uma quantidade muito grande de histórias aí, tá? Essas histórias, elas são todas do terceiro tempo modernista. Não vou ficar aqui explicando para você o que tem de terceiro tempo modernista, tá bem? Mas afirmo para você, nessas narrativas, que grande parte delas tem um tom tanto quanto fragmentado. Tá aí os contos para você. O Landim pegará o primeiro conto, falarei um pouco dele aqui para você, tá bem? E aí a gente avança aí na análise do texto. Tem que ler todos os contos? Sim, todos os contos deverão ser lidos. Normalmente tem alguns processos seletivos que selecionam alguns contos, né? Leia o 2, o 3, o 4, o 7, o 8. Não foi o caso da Universidade Federal de Uberlândia. Agora, você parou para pensar por que esse livro se chama Memória e Invenção? Se você observar o livro, ele tem um pós-fácil, que inclusive tudo que eu estou falando aqui eu tirei, né, lá do pós-fácil desse livro. Lá diz o seguinte: a escritora pega a sua memória, seu passado, e ela torna esse passado marcado de invenção. Não entendi, professor? Não entendi. Ela pega elementos autobiográficos da própria escritora e ela dá a esses elementos autobiográficos invenção, criatividade, ousadia, ficção. Então eu tenho um passado inventado, isto é, tudo que você está lendo é a mais pura, absoluta vida pessoal da escritora dentro do texto? Não. Embora alguns narradores ali, grande parte dos textos são narrados em primeira pessoa, nós percebemos sim um diálogo entre o personagem e a própria vida pessoal da escritora. Porém, quando a própria escritora dá esse título ao livro, Invenção, é porque ela pega toda a sua jornada enquanto ser humano
e ficcionaliza, dá esse tom um tanto quanto criativo e inventivo. Professor, diga para mim aí quais são os temas centrais dessa obra. Moçada, a própria memória e a invenção. Eu quero dizer que a escritora, ela pega a sua vida, também alguns elementos da sua própria vida pessoal, e coloca ali, ó, de maneira inventiva, com a roupa de invenção. Outra marca do livro, professor, crítica social. Moçada, tem alguns contos aí que a gente vê o próprio perfil feminino vivendo em um contexto de sociedade patriarcal. Então aqui há uma crítica à sociedade patriarcal, a esse perfil feminino que tem que se casar, procriar, cuidar da família. Não, aqui você vê a escritora, ela colocando isso em xeque, esse lugar social da mulher. Inclusive, isso é marca do próprio terceiro tempo modernista, que nós, eu, você e eu, chamamos também de pós-modernismo, tá bem? Uma outra marca, alguns contos aqui têm um tom de literatura fantástica. O fantástico, moçada, é aquilo que foge do convencional. Tem uma personagem aqui, que eu vou te mostrar daqui a pouco, que é a própria narradora, ela se encontra com um sujeito que estava morto. A menina morreu. Aí você encontra com a menina aqui no jardim da sua casa. Você está numa festa, aí de repente aparece alguém muito bonito, um homem lindo, maravilhoso, e tira você de uma cilada e parece que esse cara nunca existiu. Então, tem esse elemento fantástico, é muito comum, inclusive, na obra da senhora Lígia Fagundes Telles. No livro Memória e Invenção também é possível ver esse aspecto, professor. Sim, partiu a análise do primeiro conto. Vale dizer que essa análise aqui ela será feita de maneira um tanto quanto superficial, visto que a plataforma que ela gosta de vídeos mais curtos. Para falar de um texto como esse, de um livro como esse, eu precisaria de pelo menos 15 aulas, tá, moçada? Espaço este que eu não tenho aqui neste lugar chamado YouTube. E eu sei que você já curtiu o vídeo, eu sei que você já está seguindo o nosso canal e daqui a pouco te passo a senha para que a planilha e os slides completos caiam nas suas mãos aí para você ser UFO. O primeiro conto do livro se chama Solidão. Lembra? Se essa rua fosse minha. Pois é, e essa cantiga popular, ela está dentro desse conto de maneira intertextual. Conto esse que é narrado em primeira pessoa. Professor, onde essa história ocorre? Na casa da narradora, no ambiente familiar, no chão da minha infância. Chão da minha infância, a própria infância, turminha. Os personagens centrais estão aí para você. Um belo dia, a narradora, ela tinha como amiga, como sua brother, como sua parceira, a personagem chamada Joana. Joana com U. A Joana e a personagem Leocádia, ambas são pajens da narradora. A narradora tem duas pessoas, no primeiro momento, é claro, só a Joana, e depois aparece na vida da narradora a própria Leocádia. A narradora está lá na casa dela, o pai dela é um delegado, um promotor, alguém que tem um comportamento um tanto quanto estranho, gosta de festa, gosta de farra, e a tia da narradora, a tia Laura, ela gosta de falar assim, ó, seu pai não tem muito juízo, seu pai não tem muita responsabilidade, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Então, a narradora, ela está convivendo com a Joana, e um belo dia a narradora fez um pedido para Joana, a sua pajem. A Joana, ela é negra, órfã e não sabe ler. Olha que doideira! Negra, órfã e não sabe ler. Meu irmão, olha a Joana, uma jovem que tem que trabalhar para ter o sustento de si. Essa jovem que exerce esse papel de atividade de cuidado do outro. Um belo dia a narradora chegou na Joana e fez um pedido. A Joana falou assim, escuta, você tá achando que isso aqui é escravidão? A escravidão já acabou em 1888. A Joana, ela entra numa zona de confronto com a narradora. E aí, gente, a narradora fica incomodada e pensa assim, não, Joana, não fica assim não, vou te dar uma coisa ali e tal, me desculpa. A Joana que gostava de contar histórias macabras, e a Joana, que gostava de fazer desenhos das genitálias masculinas. A Joana contava histórias muito loucas para a narradora e a Joana começou a introduzir a narradora no mundo do sexo, né? No caso, apresentando as genitálias masculinas para a narradora. Porém, um belo dia, a narradora, ela percebe que a Joana, ela desaparece da casa dela. Por quê? A Joana resolveu ir embora
com o moço do circo. Foi embora viver uma história de amor. E aí, moçada, um dia também a própria narradora, ela conversa com o pai e fala assim, ô pai, o que é escravidão? Aí o pai cita Navio Negreiro do Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, porque não apaga com as esponjas de tuas vagas, do seu manto esse borrão, astros, noites, tempestades, Navio Negreiro do Castro Alves. É um poema que critica a escravidão. Olha só, a Joana foi embora, a Joana ensina para a narradora o que é escravidão, a Joana ensina para a narradora o que é a genitália masculina, a Joana ensina para a narradora o que é a despedida e as perdas e ganhos da nossa própria jornada enquanto ser humano. Landinho, não entendi. Moçada, o que está sendo discutido aqui nesse chão da infância a infância, ela é um espaço rico de aprendizagem para essa pessoa. A narradora, ela é uma criança quando ela convive com a Joana. Então a narradora, ela diz que resgata esse chão da infância. E aí, turminha, essa narradora, ela fala do pai, ela fala da Joana, da despedida, e aí esse chão da infância é o território que eu, narradora, estou tematizando e apresentando aqui para você. Eu agora sou adulta, mas resgato o meu passado para você, que está me lendo aqui agora. E aí a narradora percebeu que a Joana foi embora, a família contratou a Leocádia, que terá um desenlace dramático. A Leocádia também é a menina órfã, branca. A Leocádia, ela não sabe ler, mas ela sabe cantar. E ela vivia cantando de maneira muito afinada. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas brilhantes para o meu amor passar. É uma música que fala de relacionamento e fala de um relacionamento que parece que não se concretiza. Então é uma música melancólica. E a Leocádia agora está trabalhando na casa da narradora como pajem. E a narradora, ela conversa com as outras empregadas para ver se a Leocádia tem um namorado igual a Joana. E a narradora não descobre nada. A Leocádia, quase todos os dias, ela saía da casa da narradora para ir à igreja, confessar. O que é uma mentira. A Leocádia, ela tinha um namorado e ela, hora ou outra, saía da casa da narradora para se encontrar com esse namorado. Um belo dia, a narradora estava lá na casa dela e ela percebe a mãe e a tia Laura, fofoqueira, que fala mal do pai da narradora, conversando. A mãe da narradora chora. Por quê, professor? Porque a narradora descobre que a Leocádia está internada e que ela corre risco de morte. A Leocádia estava grávida de alguém que ninguém sabe quem é, e a Leocádia, ela tentou um aborto mal sucedido, e ela agora está no hospital sucumbindo. A Leocádia acaba morrendo, ela morre. Tempos adiante, a narradora, ela estava aguardando os festejos ali, né? A Maria, que era a cozinheira, ela faria um jantar, né, com o papazinho lá, e aí todo mundo saiu para a festa. A narradora ficou mais a cozinheira lá na casa. Então a narradora, ela vai lá no jardim. E o que a narradora encontra lá no jardim entre as flores? A Leocádia. A narradora fala assim, vamos para a festa. A Leocádia responde, eu não posso, porque eu estou morta. A narradora fica assustada. Os cachorros latem com a figura da Leocádia, como se de fato a Leocádia existisse. E a narradora volta para casa assustada. Por que ela volta assustada? Porque ela acabou de encontrar, né, alguém que é como se fosse o espírito da Leocádia. Olha o elemento, observe só o elemento fantástico. É o elemento fantástico. A Leocádia está ali, ó, no jardim. Nossa, e acaba a história. Detalhe, esse chão da infância, moçada, é representado dentro desse conto como algo muito nefasto, negativo. E a infância, que é uma espécie de introdução à vida de adulto. A narradora aprende o que, professor? Perdas, o que é perdas de pessoas que a gente ama, o que é a morte, né? O que é o sexo, o que é o próprio trabalho, o que é escravidão, né? A narradora, ela vai aprendendo isso tudo no chão da infância. Essa infância não é representada de forma positiva, e sim
negativizada por meio dessa nuance um tanto quanto melancólica. Outra coisa que é relativizada e questionada aqui dentro, moçada, é a própria maternidade, que não é algo positivo, é algo negativo. Como assim? Existem alguns animais dentro da história, um cachorro, uma cadela, que ela não cuida dos próprios animais. Uma cadela que não cuida dos seus próprios filhos. Então aqui a infância, a maternidade também é questionado. Tudo isso por meio dessa visão um tanto quanto negativa desse chão da infância aí, que nós temos as empregadas que vão embora com os namorados, as empregadas que fazem um aborto e morrem. Essa é a perspectiva de infância da senhora Lígia Fagundes Telles, desse livro, que é um clássico brasileiro aí. Para você que ficou até aqui esse momento, você vai lá no meu Instagram, tem a arroba dele aqui, ó. Olha aqui na descrição do vídeo. Me chama no direct lá, é só você escrever assim, ó. Slides UFO. Mando os slides para você no próprio direct aí, num drive, que inclusive conterá também a planilha. Te desejo uma excelente jornada enquanto estudante, boa prova e bora para cima com tudo da UFO. Forte abraço.